Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a anatomia de um gatilho. Esse vídeo é o segundo vídeo de 3 vídeos. Qual é o seu ciclo negativo? Se você caiu aqui de paraquedas, não está entendendo nada, pausa esse vídeo, salva em assistir mais tarde e clica aqui na tela no primeiro vídeo, que é o aviso sobre esse livro. Para quem é esse livro e para quem não é esse livro. Isso vai te dar o fio da meada, por onde começar. Apesar desse livro não trazer histórias que têm continuação, mas a parte teórica dele é importante que você acompanhe o vídeo desde o primeiro vídeo. Tá certo? Se você já vem acompanhando e estava esperando ansiosamente por esse vídeo, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um vídeo da série de vídeos do livro Apego Seguro, da Julie Menano. Esse livro foi lançado em 2025, traduzido para o português e lançado no Brasil no primeiro semestre de 2025. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Bem, então vamos lá. Esse é o segundo vídeo para você conseguir entender qual que é o seu ciclo negativo. Eu diria que essa é uma das partes mais importantes do livro, que é você entender o seu ciclo negativo. Então, vamos dar uma recapitulada no que a Julie Menano traz para a gente no início desse livro. Ela vai dizer que os relacionamentos amorosos são um grande beozão porque a gente não aprendeu uma linguagem sobre o que nos faz sentir satisfação num relacionamento. O que a gente precisa sentir para sentir satisfação e ter um relacionamento satisfatório, saudável, enfim, seja lá o nome que você queira dizer, tá? Ela faz uma analogia no início do livro que é, bem, um bebê, ele nasce sem saber como é sentir fome, mas o corpo dele sabe. Então, a barriguinha dele pode doer, ele pode sentir muita irritação e começar a chorar. E aí, cada vez que ele é alimentado e vai crescendo, e os cuidadores vão dizendo para ele, olha, eu acho que você está com fome, porque você está irritado. Pode ser que quando o bebê começa a falar, ele começa a dizer de um desconforto na barriga, e aí ele vai aprendendo essa sensação no meu corpo, essa irritabilidade, isso é fome. E aí ele começa a dizer para os cuidadores dele, quero comer, estou com fome, alguma coisa assim, e ele também vai aprender quando ele está saciado, qual é a sensação no corpo, a sensação emocional de se sentir saciado quando ele se alimentou. Maravilha? Pega essa analogia e traz para esse lugar onde a forma como o ser humano se conecta com outro ser humano, primeiramente com os seus cuidadores primários e depois na vida adulta em relacionamentos amorosos. E por que eu estou trazendo esses 2 modelos e não estou falando de amizades? Porque o que a Julie Menano vai trazer para a gente? O nosso risco de perda emocional é muito alto com os nossos cuidadores primários e com as pessoas com as quais eu venho a me relacionar sexualmente, amorosamente, não sei como você chama. Beleza? Que sim, em amizades a gente vai experimentar uma sensação, e claro, a gente precisa se vincular a essas pessoas para construir um relacionamento, mas o risco de perda emocional é maior com os cuidadores primários e relacionamentos afetivos, amorosos, românticos
ou qualquer coisa que para você faça sentido, dê aí o seu nome. Maravilha? Então, o que ela vai dizer para a gente? Que a gente tem uma necessidade primária em se vincular com os nossos cuidadores primários, porque, senão, o que a gente acessa é um lugar de sofrimento, de risco de morte, seja metafórico, seja literal. Certo? Mas, como em geral, nós fomos cuidados por cuidadores que também não aprenderam a linguagem do apego, do vínculo, dessa conexão, a gente não sabe que isso que a gente está sentindo é porque a nossa necessidade de apego, de vínculo, não está sendo atendida, de proximidade. Certo? E aí, claro, se eu não aprendo isso na infância, lembra lá da história do bebê aprendendo que está com fome, conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo a nomear, vai aprendendo a pedir por alimento? Se ele não aprendesse, ele ia passar uma vida com dor, com irritação, sem saber que, na verdade, o que ele precisa é se alimentar. A mesma coisa somos nós quando se trata de relacionamentos, dessa necessidade primária de estar com outro ser humano, porque nós somos mamíferos, nós precisamos nos relacionar. Isto não é uma opção. Maravilha? Então, se eu não aprendo essa linguagem, mas lembro que a Julie Menano falou, eu posso não saber a linguagem, eu posso não saber pedir, eu posso não saber identificar, mas o meu corpo sabe, sente, o meu sistema nervoso, e aí eu vou respondendo a isso de uma forma bagunçada. E quando eu conheço como é o meu ciclo negativo, eu começo a saber o que acontece comigo, que comportamento eu tenho quando a minha necessidade de estar próxima a quem eu amo não está sendo atendida. Como é que eu respondo? Então, vamos lá. A Julie Menano traz aqui para a gente, nessa parte do livro, uma explicação para localizar o que é um gatilho, né? Os gatilhos são uma combinação de experiências dentro do nosso cérebro e corpo que tem início por um evento desencadeador. Então, ela dá um exemplo. Imagina que você se relaciona com alguém que, quando você fala algo, quando você pede algo, essa pessoa revira os olhos. E aí, se você tiver apego seguro, ansioso e desorganizado, você provavelmente tem mais conexão com as suas sensações físicas, e aqueles olhos se revirando ali na sua frente te dá algum desconforto em alguma parte do corpo. Se você tiver o estilo de apego evitativo, possivelmente você é muito menos conectado com as sensações do seu corpo. E aí, quando o seu corpo tem um desconforto porque você viu a pessoa que você se relaciona revirando os olhos, o seu cérebro atribui um significado a essa sensação corporal. E aí ele começa a entender, a nossa proximidade aqui está ameaçada. E aí vem um sentimento reativo que pode se traduzir em palavras ou comportamentos, quando eu sinto que a minha segurança, que a minha proximidade com essa pessoa está ameaçada. Então, o que pode acontecer aqui é quando a gente pensa numa fala. Então, ela vai dizer assim, essa pessoa que revira os olhos, eu olho para isso e sinto um aperto no meu peito. E o meu cérebro me informa, olha, ela está brava, e se ela está brava é porque ela não me ama. E aí eu tenho eu começo a ter uma sensação de perda e de medo. O meu sistema nervoso diz, você não merece ser tratada assim.
E você precisa deixar claro que não é admissível ela revirar os olhos para você. Só que a forma como eu expresso isso, ou posso expressar, é: como você se atreve a revirar os olhos para mim? Percebe a sofisticação que tem isso aqui? Quando a gente não sabe essa linguagem, quando a gente não sabe identificar. E é tudo muito rápido. Claro que aqui eu estou falando em slow motion, né? É poder voltar no tempo e identificar cada parte disso. Mas na hora que a coisa acontece, isso pode levar 5 segundos, tá? E aí a Julie Menano vai trazer uma fala de um terapeuta chamado George Faller, não sei se é assim que pronuncia, e ele vai dizer o seguinte: a raiva é um forte motivador e nos inspira a fazer algo, qualquer coisa para mudar o que está nos machucando. O George Faller é um terapeuta de casais e de família, e ele descreve com precisão a raiva como aquilo que nos dá esperança de que as coisas mudarão. E olha que interessante, ela vai trazer assim para a gente, que quando a gente consegue olhar para uma situação dessa e enquadrar a raiva como esperança, isso nos ajuda a receber uma validação, por isso que a gente está sentindo essa raiva, ao invés de: como eu sou uma pessoa má, que sente raiva da pessoa com quem eu me relaciono, e isso também abre espaço para emoções mais profundas, tá? Então, quem em geral vai fazer isso, ou vai ser o terapeuta que está te acompanhando quando você conta da última discussão que vocês tiveram, ou, como a Julie propõe aqui, você, estudando esse livro, identificando qual é o seu ciclo negativo, você possa, em outra experiência de discussão, de chateação, você mesmo conseguir identificar: ah, essa raiva é porque eu tenho a esperança de me reconectar com essa pessoa, certo? Então, calma, segura na minha mão. E aí, olha que interessante, quando não sabemos as linguagens das necessidades de apego, que é a proposta que a Julie Menano traz aqui, e eu já quero fazer um parêntese sobre apego. Esses dias em consultório eu me dei conta, né, de que essa palavra apego, ela, pelo menos para nós aqui no Brasil, ela é muito associada a: eu estou apegado a algo, e isso tem uma conotação negativa. No caso do que a Julie Menano está trazendo aqui, que inclusive a base dela é a teoria do apego do John Bowlby, o apego aqui, o sinônimo é vínculo, tá? Então, se para você chega muito difícil essa palavra, é confusa, troque a palavra por vínculo. Maravilha? Então vamos lá, olha como é que são as coisas. Eu não sei a linguagem de necessidade de apego, mas o meu corpo sente e o meu cérebro responde quando eu estou em risco de perder o vínculo com essa pessoa que eu me relaciono. E a forma como eu expresso isso em ações e palavras e comportamentos, em geral, é com raiva. Se for apego desorganizado, ansioso, em geral eu vou expressar. Se for evitativo, pode ser que eu saia de cena, tá? E o que na verdade, quando isso acontece, essa pessoa que eu me relaciono revirou os olhos para mim, e eu falei: como você se atreve a revirar os olhos para mim? Que é a forma como eu sei expressar o meu medo de perder esse vínculo, mas o que, na verdade, eu gostaria de ter dito, e o que está passando dentro de mim é: puxa, eu estou sofrendo. Receio que tenha raiva de mim. Ela, como se ela estivesse falando para a parceria amorosa. E agora ainda sinto que não pareço merecedora do seu amor. Recaio nisso facilmente porque a parte ferida de mim já acredita que não sou merecedora de amor.
Preciso que você saiba o quanto eu estou sofrendo, mas eu não sei como dizer isso. E, de qualquer maneira, talvez você não consiga me ouvir. Se eu te mostrar quão bravo eu estou, talvez você entenda a mensagem e procure não me magoar mais. Então, vou me exceder e repreender você. Mas o que a outra pessoa está vendo quando eu digo, quem? Você não pode revirar os olhos para mim? Quem você pensa que é? Como você se atreve a fazer isso? O que a outra pessoa vê é só raiva. Ela não vê que eu estou sofrendo, ela não vê que eu estou com medo. A minha reação também dispara um gatilho nela, ou pode disparar, tá? E o que a Julie Menano fala para a gente? Porque aqui a gente está recebendo um pedaço da peça do quebra-cabeças. E aí, quando o restante da nossa humanidade, nosso lado mais brando, nosso lado em busca de conexão, se perde. Olha a confusão que é não conhecermos a linguagem da necessidade de vínculo, de apego. A gente fala uma coisa que o outro entende como agressão, mas porque eu não sei essa linguagem, o que está por trás das minhas palavras é o desejo de proximidade, de conexão. E o meu maior medo faz com que eu reaja de uma forma que essa pessoa vá para cada vez mais longe. É uma loucura, né? Então, é muito importante a gente compreender como é que um gatilho se desencadeia. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um livro, uma playlist chamada O que aconteceu com você? Que é uma explicação bem assim, no estilo beabá, sobre como o nosso cérebro funciona, trauma, negligência, com uma linguagem que eu considero bastante acessível, para você entender o que acontece com o nosso cérebro quando a gente está diante de um gatilho. Entender isso vai fazer com que você perceba que na hora que a gente está engatilhado, uma parte muito importante do nosso cérebro, que é o córtex, ele se desliga. E a gente fica numa espécie de pesadelo. E a gente não tem controle sobre isso. Mas conforme a gente vai entendendo como o nosso corpo, o nosso cérebro responde diante disso, como é que qual é o nosso comportamento diante de um gatilho, ou seja, o nosso ciclo negativo, como a Julie Menano está trazendo aqui, eu começo a ter mais conhecimento sobre como eu funciono. Então, eu começo a identificar, entrei no ciclo negativo. Isso leva tempo, mas cada vez que eu vou fazendo esse caminho, mais eu vou mantendo o meu córtex ligado. Porque agora eu sei como é que eu funciono diante de um gatilho. Então, eu posso fazer perguntas como, o que está acontecendo comigo agora? Por exemplo, eu estou vendo, a pessoa revirou os olhos e me dá um... Se eu já venho nessa investigação de como é o meu ciclo negativo, em algum momento desse processo, eu posso perguntar, o que está acontecendo comigo agora? O que eu estou transmitindo? Porque, às vezes, só a expressão facial diante de uma situação de gatilho já pode disparar para outra pessoa uma reação que é desencontrada com a minha necessidade. O que eu estou transmitindo é a coisa exata ou é algo baseado em feridas antigas ou é a mistura dos dois? O que está acontecendo no meu corpo? Eu estou prendendo o ar? Então, vamos respirar por um momento? Tá, isso é bem importante. Mas o que eu posso fazer de diferente, ao invés de ter uma ação onde faça com que eu não vá na direção que eu desejo, que é manter o vínculo, a proximidade, a segurança com essa pessoa que eu amo. E aí a Julie vai trazer uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau.
compreender seus gatilhos é empoderador. É muito maravilhoso, porque, de fato, você vai aprendendo e vai, inclusive, desenvolvendo uma musculatura do córtex que está muito atrofiado diante dos gatilhos, que é você ir tendo consciência e você conseguindo se acordar do pesadelo quando você está no ciclo negativo, tá? Em geral, um ciclo negativo, ele não está falando de um momento exclusivo, uma coisa pontual. Na verdade, ele já vem de um histórico de rupturas de apego que não foram reparadas e que continuam se fazendo presente, como se implorassem para ser curadas. E isso, gente, vale para as rupturas de apego que você teve com essa parceria amorosa e também vale para as rupturas de apego que você teve na sua infância e adolescência. Lembra o que a Julie Benano traz para a gente? Todo relacionamento é um encontro de duas pessoas com bagagens. Ah, mas a minha infância foi maravilhosa. Que ótimo! Sinto te dizer, todos temos bagagens, independente de como foi a nossa infância. Maravilha? Agora eu vou falar um pouco dos ciclos negativos não reparados. E aí a Julie Benano vai trazer uma pergunta para a gente que é assim, você já se perguntou por que você e a pessoa com a qual você está se relacionando se dava tão bem no início do relacionamento e de um tempo depois as coisas mudaram? E aí ela vai trazer aqui uma linha do tempo de como que uma ruptura de apego vai acontecendo ao longo da relação, que pode ser ao longo de semanas, meses e anos. E aí essa dinâmica muda. No início tinha aquela super cola, aquele super proximidade, muito amor, e para algumas pessoas isso vai acontecendo um afastamento, um distanciamento, que a Julie Benano vai chamar dessa coexistência, né? Os corpos estão ali naquela relação, mas é como se o espírito, a alma, tivesse distante. Essas pessoas não estão inteiras ali, certo? Então, vem o primeiro conflito entre vocês. Se você tem apego inseguro, provavelmente vocês vão entrar no primeiro ciclo negativo. Quando a briga ou a discussão terminar, vai ter um momento que vocês vão sentir vontade de se reconectar. Porque essa vontade, ela é a nossa vontade primária, primitiva, quando a gente fala de relações. Tanto com os cuidadores primários, na nossa infância e adolescência, quanto nos relacionamentos amorosos. E aí vocês vão fazer as pazes. Só que essa discussão, ter entrado nesse ciclo negativo, abalou esse relacionamento em alguma medida. Não o bastante para você perder a esperança, a confiança, mas prejudicou, tá? Tem um machucado ali. E aí o que acontece é que pode parecer para você que a reparação que vocês fizeram foi jogar isso para debaixo do tapete, fazer de conta que nada aconteceu e vamos seguir daqui para frente. Só que quando a gente tem uma discussão dentro do ciclo negativo e não há uma reparação verdadeira, isso vai voltar. Até que, de novo, a vida está acontecendo, cada um vai seguindo a sua vida, e aí, quando tem ali um movimento, de repente, um faz cara feia. Pronto. Tem um gatilho, de novo, entra o ciclo negativo. Quando vem o segundo momento de um segundo ciclo negativo, uma discussão, aí esse distanciamento e alguma perda de proximidade, alguma perda de confiança, fica ainda mais abalado. Vai um pouco mais fundo, mas não o suficiente para vocês romperem. Ainda tem algo ali que é maior. O desejo de estar junto, a confiança, a esperança. Maravilha. E aí vem uma terceira discussão, onde tem uma outra ruptura entre vocês, e agora
é maior, é pior a situação. Vocês se distanciam mais, não porque tem uma nova questão, que pode até ter cara de uma nova questão, mas, em geral, o padrão é o mesmo. E aí, vocês podem até se reaproximar, mas não é mais como antes. E aí a confiança foi perdida, a esperança foi perdida. E aí você começa a entender por que muitos casais, ao longo de semanas, anos, começam a ter um distanciamento, uma certa frieza na relação. Então, esse é o segundo vídeo. Aqui a gente conseguiu olhar para quando um gatilho é disparado, o que acontece em geral com o meu corpo, com o meu cérebro, como que eu falo coisas que não é exatamente o que eu estou sentindo, não saber a linguagem da necessidade de apego me leva para cada vez mais longe de quem eu amo, e o ciclo negativo não sendo reparado, não sendo falado sobre ele, uma sequência de rupturas vão acontecendo, e aí esse casal não consegue mais se conectar ou fica nesse lugar de coexistência. Maravilha? Bem, me conta aqui nos comentários se você conseguiu identificar seu ciclo negativo, se é a primeira vez que você está entrando em contato com essa história de gatilho, de ciclo negativo, se fez algum sentido para você, conta aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda, às 7 da manhã, tem vídeo novo, e na sexta-feira, às 18 horas, também. Segunda-feira, Amor Seguro, eu sempre faço confusão se é apego ou Amor Seguro, mas é Amor Seguro, da Julie Menano, e na sexta-feira eu vou começar na próxima semana o cérebro e a menopausa. Deixa um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.